Alô, doutor Diogo? Opa, beleza? Beleza? Aqui é o Gustavo, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, tudo bom? Tudo bem também, graças a Deus. O Leonardo chegou aqui, mas acho que... tá entrando aí. Eles devem estar entrando agora aqui, mandei no grupo aqui agora. Tá entrando aqui. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Só esperar o pessoal chegar, acho que o Cássio tá chegando também. Show de bola. São quantos no total aí, Diogo? Nós somos três. 3, né? Tá. Isso, só nós três mesmo. Vocês 3, né? Não, beleza. Só esperar o Cássio entrar aqui, a gente já começa. Só esperar o Cássio entrar aqui. Entrou e saiu. Alô, Cássio? Fala aí, beleza? Tudo bem? Bem, boa Beleza? noite. Boa noite. Não, muito bom, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês, trazer pelo tempo de vocês, né, para a gente conversar aqui um pouquinho hoje sobre a vida financeira do médico. Vocês três estavam aqui no congresso de urologia? Não, só eu. Só você, né, Diogo? Não, Isso. legal. Muito bom. Bom, pessoal, como tá aqui só nós três aqui, né? Vocês três também, só nós quatro, né? Vocês três já se conhecem já há bastante tempo aí, né? Ralando junto na residência, né? Isso Quero aí. fazer que a gente faça aqui um evento bem aberto mesmo. Eu estou com uma apresentação aqui apenas para guiar, trazer algumas temáticas aqui interessantes para o nosso momento, né? Mas também vocês fiquem abertos também para perguntar. A gente aqui tem um espaço bem aberto na nossa conversa aqui, né? Eu trouxe essa apresentação aqui só para a gente, né, ter alguns pontos, né, de partida. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Eu tô Beleza. também. Joia, então O vamos lá. Léo tá sem o microfone dele, parece. Ele tá no mudo aqui. Alguma coisa aconteceu no microfone dele que ele não tá conseguindo liberar aí. Tá, mas aí, Léo, tem um chat aqui embaixo também. Se você quiser mandar conversa no chat, né? Ou no próprio WhatsApp, a gente está aqui para pegar a dúvida e conversar aqui. Mas vamos lá. Deixa eu só colocar. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar rapidamente aqui, né? Eu sou o Gustavo, né? Sou fundador da Med Capital. Eu sou formado em engenharia, né? Mas aí comecei a minha carreira em bancos, trabalhando em São Paulo, né? Mas eu sou de Minas. Voltando para Minas Gerais, né? Vim morar com os meus dois irmãos que eram médicos, né? São médicos, né? Um é vascular e o outro é radiologista. E também voltando para Belo Horizonte aqui, né, retive contatos com amigos de infância, estava fazendo medicina ou residência, né, então acabei voltando a ter muito contato com o médico, né, conheci também minha esposa, formou na turma do meu irmão caçula, que também é médica, né, e aí, tendo contato com o médico, eu fui uma dor muito comum em todos eles, né, que é justamente essa parte financeira.
muitos médicos ali, né, recém-formados, não sabendo como atuar, residentes também, né, meu irmão na época, quando fazia residência, ele trabalhava ali 100 horas por semana, juntando residência, mais plantão no SAMU, plantão em hospital, né? Ele até teve um período que ele pagou INSS a mais, depois conseguiu reaver esse montante, né? Mas essa era uma temática comum, né? O médico pagava imposto a mais, pagava INSS a mais, não conseguia fazer a gestão financeira dele, tinha dinheiro parado no banco, né? E aí nós começamos a Medcap justamente com esse objetivo, né? De facilitar mesmo ali a vida financeira do médico, né? E hoje nós vamos falar sobre ali 3 temáticas que são, acho que, fundamentais, né? Um básico ali, mas que é fundamental para a carreira, né? Não só do médico, mas de todo brasileiro, né? Eu costumo falar um pouco isso aqui, que na verdade, quando eu apresento, né? É, essa, a educação financeira, na verdade, é algo que falta em todo brasileiro, né? Falta, todo mundo quando sai da escola, às vezes não sabe o básico de educação financeira, né? E, evidentemente, isso é importante para o médico, né? Porque, às vezes, um médico, na verdade, no geral, o médico ele tem uma renda mais elevada do que a média do profissional, né? Então, assim, qualquer 5%, né, 10% a mais, o médico ganha 20 mil reais, 10% a mais de economia ali é 2 mil reais, né? Então, assim, já é um cenário muito, um dinheiro, um volume, né, muito impactante para ele, né? Então, assim, dessas temáticas são, né, assim, a geração de renda, né, ganhar dinheiro, né, é importante, mas não é tudo, tem que saber também outros pontos dessa parte, principalmente a questão de controle de gastos. Então, uma metáfora é um pequeno buraco, né, capaz de afundar um navio, né, e investimentos, né, o dinheiro ele chega, a gente tem o uso dele, né, mas também tem que pensar no futuro, né, num planejamento ali, pensando numa renda passiva, né, um futuro nosso lá na frente, né, e aí entra a parte de investimentos que é fundamental nesse sentido. Falando um pouco de rendimentos, nós vamos até atualizar essas informações aqui, né, desses gráficos aqui, a gente já está finalizando os números de 2023, né, mas pegando aqui 2022, né, 19 a 22, ali uma média do período, a gente vê que a renda do médico era elevada, né, então se a gente pegar um cluster aqui, né, um grupo específico de médicos, né, já especialistas, né, a renda dele é em torno de 300, 310 mil reais por ano, né, isso é o quê? 25 mil reais por ano, né, então, assim, é um profissional que consegue ali ter um bom rendimento, né? Que consegue ali trabalha bastante, né? Mas também ele é bem remunerado, né? E o médico ele tem uma particularidade em relação ao profissional médico, né, em relação a outras profissões, ele que não tem um regime, não tem um trabalho muito fixo, né? Eu sou engenheiro, por exemplo, se eu estivesse no mercado hoje, provavelmente eu seria, né, CLT, 44 horas semanais na Embraer, por exemplo, né? Já o médico não, o médico ele tem vínculos públicos no hospital, vínculo tem a sua PJ, o seu consultório, tem um vínculo autônomo num outro hospital, numa clínica, né? Então, quando a gente pega aqui o balanço do médico, o extrato do rendimento dele, né, é muito emparelhado ali, né? O que ele ganha como assalariado, que aí entra CLT, né, e concursos, né? O que ele ganha como autônomo na pessoa física, que aí é o que entra via cooperativas, via Unimed, via recebimento de paciente, né, particular, ou que ele ganha também como PJ. Aí entre os plantões que ele dá na PJ, né, o que ele ganha também de particular, né, de paciente, de operadora de saúde, né? Então, assim, é bem dividido ali entre eles, né? A gente vê hoje, né, que aí o médico ele consegue ter um bom aproveitamento das despesas de livro caixa, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, para gerar economia, né, e também aporte em previdência privada, que é aí que a gente pensa aqui no futuro, né, o interessante da previdência privada, né, às vezes por mais que tenha sido ali, digamos, queimada ali, né, quando a gente pensa em previdência privada, a gente pensa em banco, né, mas hoje o cenário é um pouco diferente, né, com essas plataformas independentes, né, de investimentos. Então, assim, a gente pensa em previdência privada tanto para economia de imposto, numa economia já imediata ali, mas também um bom planejamento, né, uma boa escolha da previdência, tributação, regra de tributação, né, o plano da previdência, a gente consegue pensar no futuro também, num ganho também lá na frente, né? Depois também eu posso falar um pouco sobre isso com vocês. Mas quando a gente fala da carreira médica, nessa primeira parte aqui de geração, né, é importante a gente citar aqui esses 3 pontos, né? Primeiro, né, a especialização é o que vocês estão fazendo aí, né, já na urologia, né? O que a gente percebe também quando a gente vê aqui, né, as centenas ali, milhares de médicos que a gente conversa e tem, né? O médico que é especializado, ele consegue ter um rendimento maior. Obviamente que agora, né, vocês são R o que na urologia aí? Eu sou R1, o Léo é R2, o Cássio é R3. Entendi, tá um por ano aí, né? Isso. Então, assim, o Cássio já daqui a pouco finaliza, né?
Já Ele A tá gente terminou. ganhando sabe dinheiro. que a urologia são 6 anos, né, que vocês estão fazendo aí, né? Então, assim, contando com a cirurgia geral, né? Então, assim, quase não, né? É uma outra faculdade, né? Vocês estão construindo a sua evolução para chegar a ser especialista. É esse especialista que a gente vê que, em média, é que o especialista ele tem, sim, um maior rendimento, né? Então, assim, tem total correlação entre o médico se especializar cada vez mais e ele ter, né, um maior rendimento, né? Só que para isso aqui, obviamente, tem um período de investimento, que é o que vocês estão fazendo agora, né? Quando a gente vê também a questão de vínculos autônomos e assalariados, né, quando a gente pega a nossa média, pela experiência que a gente vê, geralmente o médico, né, que tem um vínculo autônomo, seja na pessoa física, né, seja na pessoa jurídica, né, o autônomo ele não tem não vou dizer, não sei se a palavra certa é essa, mas ele não tem aquela estabilidade que o vínculo CLT tem, né? Então, se ele tem, por isso ele tem um maior risco, mas em compensação também ele tem uma maior remuneração. Então, quando a gente compara aqui, né, remunerações por hora trabalhada, né, o médico que tem um trabalho autônomo, ele ganha muito mais do que aquele médico que é assalariado. Então, a gente vê casos clássicos em diversos momentos da profissão do médico, né, da jornada do médico, desde aquele recém-formado que pegou um trabalho num postinho, está trabalhando 40 horas semanais, versus um colega dele que está dando plantão em 3, 4, 5 lugares diferentes, né? Quem está dando plantão está ganhando mais. Mas também tem um risco maior, né? De, às vezes, não ter o plantão, não conseguir encaixar, né? Mas ganha mais por hora, né? E também até os médicos já formados, né? Eu converso aqui com muitos médicos, às vezes, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né? Que é um profissional, um cirurgião excelente, que está consultório dele, está ganhando bem com o consultório, com as consultas, com os procedimentos particulares, mas também não larga a mão de ter ali um plantão de 12 horas semanais e um contrato de 20 horas, 12 horas semanais, 20 horas semanais no João 23. Não sei se vocês conhecem aqui em Belo Horizonte, mas é um hospital de referência aqui para trauma, né? Então, assim, muitas vezes eles falam, Gustavo, o que eu ganho por mês no João 23, eu faço em uma tarde no meu consultório, né? Em 2 dias, em um dia de procedimentos, né? Então, a gente vê bem essa diferença, né? Entre o ganho autônomo e o ganho assalariado, né? Mas, eventualmente, eles não largam o João 23 porque eles gostam, né? Gostam do caos ali, né? E o consultório, né? Aí, o caminho para o médico, né? Ainda mais vocês têm a carreira de urologia, uma carreira que é procedimental, né? Tem procedimentos, né? Mas também tem que ter ali, você tem o direcionamento do consultório, né? A evolução da carreira é essa, né? Você caminhar tendo o seu consultório que a gente vê, né? Entre os médicos que têm consultório, muitas vezes começam com o convênio, né? Então tem aquela tabela do convênio que eventualmente ela é desfasada, né? Não é um valor, dependendo do convênio, né? Paga ruim e demora a pagar, outros pagam um pouco melhor e pagam mais rápido, né? Mas o ideal é que é direcionar para consultório, quando for direcionar para o consultório, já pensar também, né? Que é uma construção também, pensar no particular. Então, aí seria, né, o objetivo, né, que a gente vê aqui, né, dos médicos, a gente vê aqui que tem, assim, maiores rendimentos, né, maiores valores por hora trabalhada, né, é aquele médico especialista que está no seu trabalho autônomo, no consultório, já direcionando, né, para um particular, né, pelo menos ali as consultas no particular, né, e eventualmente o procedimento vai ter que ser, né, se tiver particular, melhor ainda, né, mas consegue colocar ali o procedimento no hospital, no convênio, né, e ele consegue ter bons rendimentos em relação a isso. Tá claro, pessoal, tem alguma dúvida em relação a esses pontos sobre a carreira médica, evolução, né, no momento que vocês estão de construção? Qualquer coisa, vocês podem ir perguntando aqui, viu? Beleza, tudo certo. Por mim aqui também tá tudo tranquilo. Bom, eu trouxe um outro gráfico aqui que é interessante quando a gente fala de educação financeira, né? Não sei se vocês conhecem a NFL, que é o futebol americano, né? Esse gráfico é uma pesquisa que eles fizeram lá sobre a falência, né, dos jogadores, né? O futebol americano, né? A pessoa entra depois da faculdade, entra já com contratos milionários, 1, 2, 3, 5, 10 milhões de dólares por ano, né? É uma profissão em média curta também, né? Devido ali ao alto impacto, né? A alta demanda sobre o corpo. Então a pessoa entra com 25 e com 35, alguns poucos casos depois disso, né? Já estão se aposentando, né? Então, um bom profissional ali, um mediano, né? Ele consegue juntar ali um contrato de 2 milhões por ano, 3 milhões por ano, consegue juntar ali em tese, ganhar, né, 30, 40, 50 milhões de dólares na sua carreira, né, que é um dinheiro excelente, né, mas o que a gente vê ali é que em torno de 16% desses profissionais, né, eles já pedem já falência depois ali de 10 anos de aposentado, né, você pensa, pô, como assim um cara que ganhou 30, 40 milhões de dólares, né, pediu falência, né,
Obviamente porque ele ganhou e gastou tanto quanto, né, ele ganhou, né? Não é que ele está quebrado, ele não tem nenhuma conta. Às vezes ele tem um patrimônio, ele tem uma casa que custa 3 milhões, mas que está hipotecada, né? Ele tem um iate, às vezes, mas uma lancha, mas que não consegue arcar com os custos dela, né? Ou está pagando o empréstimo dessa lancha, né? O leasing, né? Então, assim, quando a gente fala, quando a gente mostra esse gráfico, é simplesmente para mostrar o quê? A geração de renda ela é interessante, mas também a gente tem que pensar naqueles outros dois pontos que eu levantei, né? O controle de gastos e os investimentos, né? E, eventualmente, obviamente, né, que escalas, né, um pouco escalas diferentes, né? O que a gente vê aqui também, em alguns casos, né, que a carreira do médico ela é um pouco similar a isso, né? Eu já vi vários recém-formados que saiu da faculdade e aí já no primeiro ano começou ganhando 20, 30 mil, dando plantões a rodo mesmo, pegando plantões em todos os lugares, mas com um ano ali já comprou uma Mercedes, já está mudando já está só entrando em camarote de balada, então assim, ele também começou a ganhar e começou a gastar bem também, né? Também a gente não está pensando no futuro, né? Também médicos especialistas, né? Que tem ali, né? Um bom rendimento, né, mas também não conseguem se controlar, né? Então tem que pensar, refletir muito isso, né? A gente ganha, mas também tem que pensar o quê? Em construir um padrão de vida, né? Justamente ali condizente com isso. Principalmente quando a gente pensa ali, né, numa aposentadoria, né? Então, quando a gente fala em aposentar, né, a gente tem uma pesquisa do INSS que soltou alguns anos atrás, né, que perguntou para os brasileiros que estavam trabalhando, né, e 47% deles acreditavam que iriam gastar menos ao se aposentar, né? Mas a verdade é o contrário, né? Pesquisando, perguntando para os aposentados, né? Eles afirmaram que os seus gastos aumentaram, principalmente gastos, né, relacionados à saúde, né? E a saúde eventualmente é um gasto caro, né? Com o passar do tempo, né? Com a idade, né? Então, assim, quando a gente aposenta, eventualmente a gente tem aquela ilusão que vai economizar, o filho já vai estar formado, né? Já vou ter minha casa própria, mas eventualmente essa chave pode mudar. Você pode ter gastos maiores ali quando você se aposenta, né? É importante pensar, né, nesse longo prazo, né? E isso leva muito o quê? No estilo de vida, no que eu falei, principalmente aqui jogadores de NFL, alguns médicos a gente conversa, né? Por exemplo, nesses dois perfis aqui, quem vocês acham até uma dinâmica, quem vocês acham que tem, digamos assim, um perfil mais condizente com investimentos pensando no longo prazo? Quem você acha que está melhor aqui, né, no longo prazo? Quem estaria melhor no longo prazo, né? O perfil A que tem uma renda maior ou o perfil B que tem uma renda um pouco menor? Vou deixar vocês pensando enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui. Pode chutar aí, pessoal. Referente aos custos que o B tá fazendo aí, né? Provavelmente vai ser melhor, né? Vai ter um. Exatamente. Apesar do A ganhar mais, mas o B tá mais seguro aí, né? Exatamente. Se a gente for ver aqui, né, o A ele ganha 5 e gasta 4.800, sobra 200 por mês, né? O B ele ganha 3, mas gasta 2.800, né? Tem 1.200 de economia por mês, né? Então, assim, qualquer imprevisto que aconteça com o A, por exemplo, provavelmente ele não vai conseguir suportar esse padrão de vida dele, né? E a gente sabe muito bem, quando a gente começa a evoluir o nosso padrão de vida, é difícil a gente dar um passo para trás, né? É complicado, né? Mexe com muitas coisas, né? Então, assim, o B realmente é que ele tá mais propenso aqui a ter eu não vou dizer eventualmente como é que ele vai ter uma vida, uma vida menos, né, luxuosa do que o A, mas ele vai ter uma vida um pouco mais planejada, né? Conseguir controlar um pouquinho melhor a sua gestão de risco, né? E eventualmente aqui a renda dele aumentando, né? Aí sim ele já está um padrão de vida mais simples do que o A, né? Então, assim, a renda dele aumentando, eventualmente não vai precisar aumentar o gasto dele com alimentação absurdamente, ele vai conseguir até juntar mais, né? Pensando lá na frente, ou pensando também em realizar outros sonhos que não estão aqui, né? Então, assim, é importante a gente balancear, né, os nossos gastos, os nossos ganhos, né, com os nossos gastos, né? E aí entra muito, né, nessa que aí também, né, a gente nesse tema ali de longo prazo, né, pensar na aposentadoria, né? Eu já conversei com alguns médicos também, né, que já estão lá com seus 60, 70 anos, né, e fica muito nesse duelo, né, assim, trabalhar a felicidade ou amor à profissão. Então, já até deu um caso desse cliente aqui, que eu conheço daqui de Belo Horizonte, que tá no João 23, né? Ele ganha bem menos lá por hora, mas está lá porque ele gosta do caos mesmo, ali, digamos, né? Da porradaria do dia a dia de um hospital público de trauma referência, né?
Já outros médicos eu converso, às vezes está com 60, 70 anos, está dando plantão ainda no hospital, é porque de fato necessita. Ele construiu um padrão de vida, construiu um padrão de vida alto, não se preocupou tanto em poupar e acabou continuando tendo que trabalhar, porque tem custos elevados, né? Teve uma vez que eu fui conversar com uma médica no interior, aqui de Minas, e eu entrei na casa dela e na garagem eu já vi um monte de caixa de cerveja, né? E perguntei para ela, doutora, o que é isso aqui, essas caixas de cerveja? Ela falou, Gustavo, metade é porque minha filha está formando, então nós vamos fazer uma festa, vamos comemorar, né? E outra metade é para a gente também comemorar, porque eu vou deixar de pagar 10 mil reais por mês de boleto de faculdade para ela, né? Então, assim, ela estava ainda ralando muito, já com seus 60 e poucos anos, porque tinha altas contas, né, para pagar, né? Então, a gente tem que pensar e refletir, né? Vocês agora estão no meio de construção, né? O Cássio já está saindo no ano que vem aí para trabalhar mesmo como especialista, né? Trabalhar, ralar mesmo para ganhar, mas também pensando nessa construção, né, de longo prazo, né? Muito importante a gente ficar com esse pensamento na cabeça, né? E aí, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês aqui, né? Tem alguma dúvida, pessoal, do que eu falei até agora? Foi um pouco mais alguns conceitos, né, um pouco mais motivacional também, pensando nessa questão principalmente de longo prazo, né? Pode falar aí, Cássio. Sim, muito bom. A gente acaba nem prestando tanta atenção durante a correria do dia a dia e não pensa, né, realmente nessa parte aí. Também nem dá tempo para isso. Não, eu entendo como é que é, entendeu? Até minha esposa aqui tá intensivista, é a relação, os meus irmãos que eu acompanho também aqui, né, os clientes nossos, né? A gente sabe muito bem como que é essa dinâmica do médico. A gente está aqui já na Medicare há 7, 8 anos, né, trabalhando só com médicos, né? Então, assim, é corrido mesmo, entendeu? A pegada dos plantões, né, o consultório, né, é estressante mesmo, às vezes acaba deixando um pouco de lado, né? Mas é importante a gente reforçar sempre, a gente gosta de estar reforçando, né, justamente para estar ali instigando, né, a correr atrás disso, né? Eu vou trazer aqui agora, aqui, pessoal, 4, 5 regras de bolsa aqui, né, para justamente pensando nesse sucesso, né, nas finanças médicas, né? A primeira parece simples, mas quando a gente vê alguns casos não é, né? Nunca deixa o dinheiro parado, entendeu? Hoje, muitos desses bancos digitais, mesmo você deixando dinheiro na conta ali, já dão um rendimento de 100% CDI, ou tem aquele CDB de resgate diário, né? Que você pelo menos deixa o seu dinheiro rendendo, né? Um valor, né? Rendendo pelo menos ali o CDI que vai superar ali, né? A gente espera que supere, né? A inflação, né? Hoje a inflação é o nosso maior inimigo, ele é invisível, a gente não vê, né? Hoje, com 100 reais, você vai no supermercado hoje e faz uma compra. Com certeza, ano que vem, com os mesmos 100 reais, com a mesma nota de 100 reais, você não vai conseguir comprar tudo que você comprou hoje, né? Por quê? Porque os valores aumentaram, os produtos aumentaram de valor, né? A inflação encareceu, né? Então, a gente acaba perdendo o nosso poder de compra. Então, o que você fazia há 3 anos atrás, 4 anos atrás, você não vai conseguir fazer eventualmente com a mesma quantidade de dinheiro que você tem hoje, né? Porque o seu poder de compra foi corroído graças à inflação, né? Também, né, nunca deixar o dinheiro parado, você sempre tendo ali a importância, o hábito de investir, né? E aí eu vou até trazer um case mais para frente aqui para mostrar para vocês, mas assim, quando a gente fala de investir, geralmente vem na cabeça da pessoa, pô, eu não tenho dinheiro ainda, não consigo ter renda ainda direito para investir. Mas quando eu falo investir aqui, é mesmo você tendo com zero no banco, você consegue colocar 100 reais por mês, né? O grande importante aqui é você criar um hábito. Você começando com 100 reais durante um ano, você criou o hábito de investir, né? Então, naturalmente, no próximo ano que você está ganhando um pouco mais, você vai conseguir investir 200, depois 300, depois 1.000 por mês, né? Mas é importante, né, você ter esse hábito, né? De sempre pensar, né, em investir o seu recurso, né? Seja um investimento ali, vou investir, comprar um título de longo prazo, vou investir numa ação para deixar ali ter dividendos imobiliário, né? Fundo imobiliário, que eu não vou resgatar agora, mais longo prazo, ou mesmo aquele investimento de curto prazo, montar a sua reserva, né, de emergência, né? Controle, né, dos seus gastos e recebimentos, né? Seja o seu, a gente sabe a realidade do médico, né? Como você falou, Cássio, a correria ela impede de conseguir organizar, né? A gente sabe que o médico ele ganha de várias fontes, né? Vocês depois da residência vão trabalhar, eventualmente vocês vão ter consultório, vão ter 1, 2 hospitais que vão trabalhar, plantão, vão trabalhar em outras clínicas, né? Vão ter ali 3, 4, 5 lugares para trabalhar. Controlar onde você está ganhando, se de fato você está recebendo, né? E também o recebimento por produção. Ainda mais vocês que vão ser especialistas, né, no futuro próximo e vão ganhar ali, eventualmente, por produção, né? Então, assim, vocês vão fazer hoje
durante a semana fazem ali 3, 4, 5, 10 cirurgias, né, por semana, pagando o convênio pagando, né? Vai ter Bradesco, vai ter Sul América, vai ter Amil, vai ter diversos Cassi, vai ter Petro, diversos convênios diferentes, né? Só que você faz a cirurgia hoje, né? O seu convênio não vai pagar amanhã para você. Daqui a 2, dependendo do convênio, daqui a 2, 3, 4, 5 meses, vai pagar para o hospital e o hospital vai repassar para você, né? Então a gente vê vários casos de médicos que ele não tem esse devido controle. Ao longo ali, ele fez uma cirurgia, em agosto ele fez, vamos colocar aqui, 30 cirurgias, por exemplo, né? Ele vai começar a receber essas cirurgias lá em outubro, novembro, dezembro. Só quando ele recebe o extrato de dezembro, por exemplo, em que ele está recebendo procedimentos de agosto, e como ele não tem um controle do que ele produziu em agosto, quando terminar o ciclo de dezembro, janeiro, ele não sabe se de fato tudo que ele produziu em agosto ele recebeu. Não sei se vocês estão pegando aqui, mas em linhas gerais aqui, existe muito caso de médicos que produzem, que fazem a operação, né, o procedimento, mas no final das contas ele não recebe. E não recebe aqui por diversos motivos, né? Muitos médicos pensam, pô, o hospital está me roubando. Na verdade, não. Às vezes tem casos que a gente já viu que nem o hospital estava recebendo, né? Aquele procedimento foi glosado no meio do processo, né? Ou na hora que você finalizou o procedimento, você foi preencher a folha de sala, né? Eventualmente colocou um código TIS errado, por exemplo, né? Fez uma classificação errada, no mesmo procedimento, né? Vocês, numa mesma operação, né? Vocês fizeram vários procedimentos, então são mais de um código TIS, às vezes esqueceu de colocar um código TIS, né? Então está recebendo a menos pela produção, né? Às vezes sem saber, né? Então, assim, isso acontece bastante que a gente vê aqui, né? Então é importante ter esse controle também por produção, né? Controlar onde está recebendo e por produção, né? O controle que desde seja, né, uma simples anotação num pedaço de papel, ó, hoje eu fiz tais procedimentos, né, e depois você controlar isso, né, ou você ter algum sistema, uma planilha, né, que na Medcap a gente faz também esse trabalho para alguns clientes nossos, né, para justamente, né, ter esse controle para receber tudo que está produzindo, né. Um outro ponto aqui importante, né, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem levantar a mão aí e perguntar, tá? Léo, se quiser perguntar alguma coisa, pode mandar aqui no chat também. Tenham sempre uma reserva de emergência, né? Então, assim, na verdade, sempre começar, Gustavo, não tem nada aqui de investimento, por onde eu começo? Comece montando a sua reserva de emergência, né? Comece ali num CDB diário que vai te dar liquidez diária, né? Principalmente no caso do médico, né? Quando a gente fala do médico que vai ser autônomo, né? Vai trabalhar de forma autônoma. Então, assim, imprevistos acontecem, né? A gente vê aqui diversos casos, né? Minha própria esposa, foi durante a residência, acabou conseguindo ali, teve um caso de endometriose, teve que ficar algumas semanas paradas, e teve cliente nosso aqui, né, que teve ali um câncer durante a jornada dele como médico, teve que ficar 2, 3 meses afastado, né, da profissão, sem ganhar, né, então, assim, ele tinha lá uma reserva de emergência, ele também tinha um seguro, né, um DIT, né, um seguro temporário de renda, né, então, justamente para ajudar ao quê? A manter o dia a dia, né, não perder a cabeça no dia a dia, e também, às vezes, não corroer o patrimônio, né? Então, assim, é importante ter essa reserva de emergência para justamente conter esses imprevistos, né? E o que a gente fala aqui, né, em média, para o médico, né, para uma pessoa, qualquer pessoa, em torno de 4 a 6 meses dos seus gastos, né? Para o médico, como tem, às vezes, um ritmo mais autônomo, a gente pode colocar ali 6, 8 até 10 meses dos seus custos, né? E quando a gente coloca custo aqui, pensando naquele custo básico, né? Então, se o médico ganha 30 e gasta 28, né, e gasta 22, 23, por exemplo, né? Mas esses 23 ali, uns 5 é meio que supérfluo, digamos assim, né? Em vez de fazer supermercado em vez de fazer as compras no supermercado mais caro, então a gente vai ter que ir num atacarejo mais popular, digamos assim, né? Então, pensando nesse custo. Então, se o meu custo ali fixo por mês, que eu não consigo tirar, prestação do financiamento da casa, escola dos meninos, né? Aluguel de casa por aí dá uns 15 mil, então vou pensar aqui em 8 meses. Então tem que ter ali 90 mil reais que eu consiga tirar no curto prazo, né? Eventualmente desses 90 mil, uns 2 meses tem que estar em diário mesmo, né? Eu consigo tirar no dia. O restante pode ter um prazo um pouco maior, aquela LCI que paga em 3 meses, que rende um pouco mais, mas paga só em 3 meses, né? Como que você consegue ali, né, equilibrar, né, se gerenciar em relação a isso, né? Mas é importante ter ali na reserva de emergência, né? E também os seguros, né? Ele ele cumpre um seguro, né? Eventualmente, eu sei que às vezes vocês são abordados por algumas seguradoras, né? Que falam que seguro é investimento. Seguro não é investimento, né? Seguro é para você se proteger, né?
proteger o seu patrimônio, né, sobre algumas intempéries que acontecem ao longo da nossa vida, né? Então, ter um seguro de renda interessante, né? O seguro de, aí pensando, né, doenças graves, vida, né? Isso aqui também dá uma outra conversa, né? Mas o seguro tem a sua principal função, né, de proteger, né? Proteger ali, principalmente ali o patrimônio que você está construindo, né? Proteger ali a sua caminhada, né? Um outro ponto muito importante, pessoal, ter a gestão financeira, né? A gestão financeira e a gestão tributária, né? Então, por exemplo, trazendo aqui um case aqui desse médico GBO, né? 32 anos, né? Clínico, jovem médico, tem uma filha. Ele tem um rendimento aqui, né? De 15 mil por mês no consultório dele, né? Consultas particulares, procedimentos. No consultório ali, ele tem algumas despesas do consultório, o aluguel, o salário da secretária, né, consumíveis, e ele tem uma PJ também, né, que ele paga ali R$ 500 por mês. Aqui a gente tem 4 cenários que a gente vai simular, né, um cenário em que ele é 100% pessoa física, não faz nenhum uso da PJ, né, e nem do livro caixa para economizar, um cenário em que ele está na pessoa física e economiza imposto e faz livro caixa, né, um cenário que ele usa tudo na PJ, então o rendimento vem todo na PJ, e um cenário que ele consegue fazer uma otimização, né? Utilizar tanto o livro caixa quanto a PJ também, né? Quando a gente pega para comparar, quando ele está aqui 100% na pessoa física sem livro caixa, os R$ 15.000 mensais vão gerar para eles um imposto total de R$ 3.255. Se ele já faz o livro caixa, utilizando aqueles 3 mil, né, de despesa que ele tem, o aluguel, salário de secretário e consumíveis, esses 3 mil diminuem a base. Então, em vez de tributar 15 mil, a nova base agora é R$ 12.000. E em cima dos 12 mil, ele tem uma tributação de 2.400. Já gera já R$ 825 de economia. Se ele tiver 100% PJ, né, aí pensando numa tributação aqui de Simples Nacional, 6%, né, ele tem ali uma economia de R$ 1.000 por mês, R$ 1.100 por mês. Mas se ele conseguir otimizar mesmo, usar PJ e usar livro caixa, que é possível em algumas realidades, né, tem as suas nuances também, tem seus critérios de utilização, aproveitando as despesas do consultório, ainda mais vocês estão numa especialidade, como eu falei, que tem um viés de ter consultório também, né, ele consegue economizar aqui R$ 1.800 em relação ao caso inicial, né? Pensando aqui sem PF, sem nada, né? Para economizar. Aqui ele consegue economizar R$ 1.800. Aqui, só que é uma economia mensal. Se a gente colocar que são aí 12 meses no ano, né? Nós estamos falando aqui de aproximadamente 20 mil, R$ 21.000 de economia no ano, né? Então, assim, é o que eu falei no começo, né? Qualquer economia aqui, como um médico tem um alto rendimento, né? A gente tem volumes absolutos, né? Interessantes, né? R$ 20.000 aqui já ajuda a amortizar o financiamento de longo prazo da casa, já ajuda a dar uma entrada no carro, já ajuda a turbinar o consultório, já ajuda também a realizar aquele sonho, aquela viagem, né, com a família, viagem com os amigos, né, para Brasil, para outros lugares do mundo. Então, assim, é um dinheiro que o quê? Que eventualmente estaria pagando para o governo. Então, aqui você está conseguindo economizar, né? Pensando o quê? Numa gestão financeira, numa boa gestão financeira, numa boa gestão tributária também, né? Aí entra aqui a importância de ter alguém que conhece, né, o dia a dia da finança dos médicos, né, para ajudar nesse cenário, né? Tá claro, pessoal, que eu condensei muita informação tributária, fiscal, contábil aqui de PJ, de pessoa física para vocês, né? Se não tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Tá tranquilo aí? Então, vamos lá. Tranquilo. Beleza. Então, Muita economia, muito bom. Um último ponto aqui, né, pessoal, nessa regra de bolsa aqui, né, pensar em bons investimentos, né? O que é, né, um bom investimento, né? O que é e a importância das referências, né, de mercado, né? Na verdade é que o investimento tem que estar muito de acordo com o que é um bom investimento, é de acordo com o que a gente fala com o perfil do investidor, né? Hoje a gente classifica o mercado financeiro quando você vai entrar em qualquer plataforma, né? Você vai fazer o seu perfil e tem aquela classificação: conservador, moderado, agressivo, né? O bom investimento ele vai de acordo se estiver alocado junto com o seu perfil. Então, eventualmente, uma pessoa conservadora, ela pode ter um pouco de ação sim, mas no perfil ali de comprar, buy and hold, né? Deixar, e uma parcela pequena, 3, 5, né, 8% do seu portfólio, né? Já uma pessoa agressiva, ele está confortável não só ter ação, mas como também fazer operações mais estruturadas. Ele ter ali uma opção, trabalhar um derivativo, né, fazer um trade, né, e ter um percentual maior, né?
Então, assim, cada um, o seu bom investimento vai estar de acordo com o seu perfil, né? Se eu fazer uma pessoa conservadora e oferecer para ela opções de ações, derivativos, trade, ela não vai estar confortável com isso. Idem também para um investidor mais agressivo. Se eu pegar e entupir ele de título de letra nacional, né, título público, ele não vai estar confortável com isso também, né? Então, a gente tem que adequar a esse ponto, né? E aí vem a questão, né? Como montar uma carteira, né? O que eu gosto de falar com o pessoal, na hora de a gente montar uma carteira, a gente observar 4 pontos importantes, né, da carteira, né? Primeiro, né, a questão de liquidez mobilizado, aí entra muito na questão também da reserva de emergência, né? O que é liquidez? Liquidez significa o tempo com que você consegue resgatar o dinheiro. Então, se eu entro hoje aqui na minha conta de investimentos, né, e faço a aplicação, eventualmente aquela aplicação entra D mais zero. Ou seja, entra hoje, ou entra D mais um. Se eu fizer hoje, entra amanhã, né? Aí é importante entender a liquidez de resgate. Tem produtos que se eu pedir hoje até 5 da tarde, entram na hora na minha conta. Tem produtos que se eu pedir hoje, vai demorar um prazo D mais 60, ou seja, fundos de investimento, por exemplo, eu peço hoje só daqui a 60 dias que vai resgatar, cair na minha conta. Então é importante eu ter essa noção na hora de eu fazer um planejamento, né? Então, pô, acontecer alguma coisa que eu preciso do dinheiro no curto prazo. Não adianta eu correr atrás de dinheiro imobilizado que eu não vou conseguir resgatar. Eu posso até resgatar, mas eu vou pagar um pênalti. Por exemplo, uma ação. Uma ação é um dinheiro imobilizado. Pode ser que naquele momento que você precise resgatar ela, vender ela, ela esteja acima do preço que você comprou. Joia, você vai lucrar. Mas pode ser também que ela esteja abaixo. Aí você vai ter um prejuízo, né, e vai pagar por isso, né? E, então, assim, entender essa fluidez, né, ter um dinheiro imobilizado, né, um dinheiro com liquidez, né? Esses percentuais aqui são só ilustração, né? Não são diretrizes de investimento, de montagem de carteira, não. Mas entender esses conceitos, né? O que é um investimento mais líquido, o que é um investimento, né, mobilizado, né? Entender também os indexadores de mercado. Então, hoje nós temos aqui, na verdade, né, 2 principais no Brasil, né? Ou o investimento está atrelado ao CDI, que é ali a taxa de juros básicas, né, entre os bancos, que segue uma correlação quase 100% ali com a Selic, né? Então, se hoje a Selic está 13,25, se ela continuar nesse montante daqui a 12 anos, desculpa, daqui a 12 meses, né, o CDI vai ser aproximadamente esse valor, né? Um outro indexador também é o IPCA, que é o índice de inflação. Então, às vezes, você pega aquele investimento que vai render 100% IPCA, vai render, geralmente ele está atrelado a um valor fixo mais IPCA. É IPCA mais 2%, IPCA mais 5%, né? Ou seja, você vai ganhar a inflação mais o valor fixo de 5%. Então, também são bons produtos para você se proteger da inflação, né? E também tem alguns produtos que não estão relacionados a nenhum indexador, eles já são o que a gente chama de pré-fixado. Então, olha, tem um CDB aqui que vai pagar 12%. Aí você tem que avaliar, pô, 12% com vencimento de 2 anos. A gente está numa tendência de queda de Selic, então talvez daqui a 2 anos a Selic esteja abaixo de 11%, abaixo de 12%. Então agora você vai estar perdendo, mas no longo prazo você vai ganhar, né? Então, assim, tem que avaliar cada um desses cenários, né? Então, assim, mas aí o mais importante também é que a gente fazer um mix, né? De toda a regra geral da composição de carteira, né? O que os nossos avós diziam pra gente, você nunca coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Então, assim, diversifique, né? Diversifique também de cestas também. Quando a gente fala de cesta, é diversificar tanto produto quanto banco, né? Então, assim, produto, mesmo para todos os seus perfis, é diversificar. Então, tem um pouco em renda fixa, né? Eu tenho renda variável, eu tenho fundos, né? Quando tenho fundos, eu tenho um mundo de investimentos, né? Tem aqueles fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados que estão atrelados a produtos derivativos ou alocados no mercado externo também, né? Eu tenho câmbio, tenho commodity, então posso investir pegar fundo ou investir mesmo, né, em dólar, em ouro, por exemplo, né, diversificar, né, os meus produtos, né, na medida do possível, de acordo com o seu perfil, né, e também diversificar fornecedores, né. Então, se eu tenho 100 mil de CDB, eu não vou colocar no mesmo banco, eu vou pegar aqui 3 bancos, 4 bancos e vou diversificar, né. Se eu tenho 100 mil, eu não vou colocar todos no mesmo fundo de investimento, né. Vou colocar um pouco em fundo de renda fixa, um pouco em fundo de renda variável, e um pouco em fundo de fundo multimercado. Mas mesmo em fundos de multimercado, não vou colocar só no mesmo fundo de multimercado. Aí também eu posso diversificar em 2, 3 fundos multimercados, né? E também se eu tenho investimentos também, né? Aí quando a gente vê muito esse discurso, né, das plataformas de investimentos hoje, né? Quando a gente fala, a gente tem várias, né, no mercado hoje, né?
vem aquele assessor e fala, não, vem cá e não concentre o seu recurso no produto, mas ele quer que você concentre só na plataforma dele. Também diversificar entre plataformas, né? Então tem tanto na plataforma A, tanto na plataforma B, né, de investimentos, né, para você ter o seu dinheiro diversificado, né? Por exemplo, há 2 semanas atrás, acho que foi 2 semanas atrás, o Banco Itaú ficou fora do ar quase que o dia inteiro, né? Então, assim, aqui na Medcat a gente tem nossa conta em outros bancos, então assim, a gente conseguiu controlar porque tinha dinheiro em outras contas, né? Então, assim, pode acontecer de uma dessas plataformas, eventualmente, por algum problema específico ficar fora do ar, né? E você precisar do dinheiro, então é importante você ter, né? Também diversificar entre as plataformas, né? Tá claro, pessoal? Deu para entender um pouco aí? Tem alguma dúvida? Deu sim, deu sim. A mim tá tudo tranquilo aqui também, meu amigo. Não, muito bom, pessoal. Então, né, assim, só para a gente finalizar aqui, né, uma simulação aqui, né, como eu falei para vocês, de investimento, né? Aquela questão, pô, Gustavo, eu não tenho dinheiro para investir hoje, né? O que que eu faço, né? Então, assim, se você não tem dinheiro para investir hoje, né, independente disso, comece a investir. Aqui trouxe aqui uma simulação aqui de alguém que tem hoje R$ 75.000 para começar a investir, está investindo, né, R$ 500 por mês. Aqui eu trouxe um cenário de uma Selic baixa, né, quando a gente fez a simulação aqui há um tempo atrás, a gente manteve esse mesmo exemplo, né, de 4,25 ao ano a Selic, né, juros de 130%, né, da Selic, né, rentabilidade, né, versus uma pessoa que não tem nada para investir hoje e está investindo R$ 1.000, está investindo o dobro, né, e aí ele tem também os mesmos investimentos aqui, né, quando a gente vê aqui, né, no prazo de 20 anos, né, logicamente, essa pessoa aqui com 2, 3 anos, ela vai ter mais valor do que essa pessoa, vai ter um montante maior, né? Mas quando a gente está falando de investimento aqui, tudo que a gente falou, toda a nossa conversa hoje, pensando no longo prazo. Então, daqui a 20 anos, né, essa pessoa aqui vai ter aportado R$ 195.000, essa pessoa aportou R$ 240.000, né? Essa pessoa que vai ter um juros, né, maior, né, acumulado ao longo do processo, né? E essa pessoa aqui vai ter um juros um pouco menor, porque ela também investiu, não começou com nada, né? Essa aqui já teve R$ 75.000 gerando juros, né? Desde o começo. Mas se a gente for somar o que ela aportou mais o que ela ganhou de juros, né, ao longo desses 20 anos, essa pessoa que começou com mais, ela teve R$ 433.000 de montante. Essa pessoa que começou com nada, mas investindo o dobro, R$ 1.000, ela teve aqui R$ 430.000. Ou seja, uma diferença aqui de menos de 1%, né, em relação a um ou outro. Então, o que que ganha aqui? Na verdade, você tem um aporte inicial. Obviamente, se eu tivesse um aporte inicial de R$ 500.000, essa pessoa aqui ia demorar mais tempo, né? Mas, ou seja, você não ter aporte não te impede de começar a investir, né? O que vai te ajudar são duas coisas importantes que vão sempre te ajudar. O tempo, na verdade, essa é a primeira, né? O valor que você aporta, então, quanto mais você conseguir aportar, melhor é, né? E também o tempo. O tempo sempre vai estar jogando ao seu lado se a gente pensar no longo prazo, né? Se você estiver investindo, jogando a longo prazo, estiver investindo, né, bem, né, investindo, né, e pensando no longo prazo, né, o tempo vai sempre te ajudar, né? Então, assim, porque você vai estar deixando seu dinheiro trabalhar para você, gerando renda passiva, né? Não sei se você já leu esses livros, né? Eu gosto muito de alguns livros do Gustavo Cerbasi, gosto muito também, né, do Pai Rico, Pai Pobre, né? Que fala muito dessa questão de você ter a sua renda passiva, né? Então, aí entra, né, o dinheiro. Então, assim, a medicina, ela é importante, né? É uma profissão nobre, muito bem, né, por ser uma profissão nobre, né, que exige muito profissional também bem remunerada, né, então, assim, você ter o seu dinheiro, obviamente, né, até estar conversando isso hoje, né, com um cliente nosso aqui, é, o dinheiro faz parte para a gente gastar, né, a gente tem que ter o dinheiro, tem que usar, tem que eventualmente estar ganhando bem, pode se morar bem, comer bem, né, realizar seus sonhos, né, mas é importante também pensar no futuro, né, e aí que entra essa questão do investimento, pensamento de longo prazo. Bom, pessoal, o que eu queria passar para vocês é isso, né? Também falo do nosso descanso médico. Lá tem uma série de informações, conteúdos, né? Artigos, vídeos, né? Download de materiais no nosso site, então medcapital.com.br. Lá vai ter um link para descanso médico. Hoje entra direto, medcapital.com.br/descanso-médico, né? A ideia é que quando vocês estiverem no descanso médico aí nos hospitais, vocês puderem ali também ler um pouco do material, né? E é isso que eu tenho um pouco aqui para passar para vocês, pessoal. Se tiver deixado uma pequena faísca ali de buscar mais informação, entendeu? Já vou ter saído daqui já muito feliz da nossa conversa, né? Com certeza, já conseguiu.
Muito bom, pessoal. Tem alguma dúvida, algum ponto? Querem trazer um caso, né, para a gente conversar aqui, aproveitar esse momento? Gustavão, eu já tenho algum conhecimento sobre gestão financeira, tipo, Bom. Uhum. já tenho ação, tenho fundo imobiliário, tenho um pouquinho de cada coisa, né? Bom, muito bom. Criptomoeda, enfim. Acho que isso aí essa aula foi muito justa, até para abrir um pouquinho mais, relembrar algumas coisinhas e abrir a mente um pouquinho mais. Uhum. Eu por estar no R1 agora, estou passando por um momento que não estou conseguindo trabalhar tanto, então acaba que a gente tem sempre aquela desculpa que tá sem dinheiro para investir, mas essa questão de estar sempre investindo, de virar um hábito, e tem o que o Cássio falou também, que a gente não tem tempo, enfim, Uhum. acaba que para quem quer, arruma tempo, né? Enfim, mas a vida, eu acho que é isso aí, foi super válido o que você falou e a gente tem que Uhum. sempre estar buscando aí investir e tá tentando produzir e melhorar a vida, né? A qualidade de vida, enfim. E de certa forma a vida financeira está relacionada a isso também. Acho que o Léo também entende bastante sobre isso, o Cássio nem tanto. Até que a gente estava conversando, Eu tô começando, eu tô começando. a gente estava Então, conversando uhum. sobre isso aí essa semana, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, sei lá, e o Cássio já estava correndo atrás também, e acho que ajudou bastante a gente aí, até relembrar alguns pontos aí importantes. E é isso, agradeço aí a colaboração aí, e é isso. Tem alguma coisa para falar aí, Cassim? É isso, agradecer. Obrigado. Não, obrigado a vocês, aí, pessoal, pelo tempo de vocês, né? O nosso objetivo é esse, né? Falar um pouquinho para vocês, trazer conhecimento. A Medcap está aqui aberta também. A vocês, a gente consegue ajudar, né? Na parte, não sei se já estão trabalhando. O jogo, imagino que não, que o R1 ele é puxado, né? O Cássio já está jogando os trabalhos para você fazer, né, Diogo? Mas, assim, brincadeiras à Rapaz, parte aqui. é tudo na minha carcunda, rapaz. Exatamente. Nossa senhora, o negócio é feio. Mas assim, mas fique tranquilo que vai chegar o seu momento de jogar na carcunda do outro R1 daqui a Se 2 Deus anos, né? quiser. Vai chegar, vai chegar. Então, assim, mas a gente está aqui, entendeu? Para ajudar vocês. Pô, Gustavo, estou saindo agora, preciso de uma PJ para trabalhar. A gente também tem, começando agora, né? A gente já tinha um serviço de investimentos, né? Agora a gente está voltando com a questão da carteira administrada, né? Então, assim, precisando que ver meus investimentos, onde é que eu estou alocado, a gente consegue também ajudar, né? Então, assim, a nossa missão no Medcap aqui é facilitar a vida financeira do médico, né? Hoje a gente quis passar um pouco de conhecimento, mas estamos aqui à disposição, né, para a gente conversar individualmente para cada um, entender um pouco o cenário, né? Contem com a gente aqui. Bacana. Valeu, valeu. Obrigado. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado pela nossa conversa aí, viu? Os nossos contatos estão aqui, estão abertos aí. Desejo sucesso aí para vocês e nós vamos nos falando aí. Alô, valeu, boa noite. Valeu, galera. Boa Falou, noite, Gustavão. abração. Um abraço aí. Até Abraço, mais. tchau. Tchau, tchau.